Olá pessoal, trouxe vocês aí para esse vídeo com um título que eu não sou muito a favor, mas eu precisava que vocês chegassem até esse vídeo, né? Todo mundo quer derreter gordura, todo mundo fala, eu quero queimar gordura, por mais que eu envie para a pessoa um plano alimentar, a pessoa sempre fala, não tem uma formulação que queime gordura, mas afinal, gente, o que realmente queima? Antes da gente saber como é que a gente queima a gordura, a gente precisa saber o porquê acumulamos essa gordura. Então, por que acumulamos a gordura, né? Bem, o nosso corpo entende que gordura é igual a energia. Então, teoricamente, não acumulamos gordura, mas guardamos energia. Porém, temos duas formas que a gente tem de guardar essa energia. Através da glicose, que ingerimos da alimentação, as fontes de carboidrato, que vamos armazenar essa glicose no fígado e nos nossos músculos, tá? Na forma, obviamente, de glicogênio. E através dos triglicerídeos, que a gente tanto ingere da alimentação, as fontes de gordura, né? Que a gente vai ingerir dessa alimentação, ou então o excesso de carboidrato que o nosso organismo já, digamos assim, armazenou toda a glicose na forma de glicogênio, não tem mais como estocar esse glicogênio, o nosso organismo ele vai transformar essa glicose nos glicerídeos e iremos armazenar na forma de gordura, como a gente não espera. Porque a gente guarda mais gordura do que o carboidrato. As gorduras, elas conseguem armazenar em sua estrutura química bem mais energia, mais que o dobro de energia do que a glicose. Para 1 grama de carboidrato ou 1 grama de glicose, temos 4 quilocalorias. E para 1 grama de lipídio, temos 9 quilocalorias. Então, é melhor para o organismo armazenar aquilo que fornece mais energia para o corpo. Então, por isso que ele prefere armazenar a gordura. Por outro lado, a glicose, apesar de não ter mais energia do que as gorduras, ela fornece de forma muito mais rápida para o nosso organismo essa energia. Então, a gente consegue utilizar de forma rápida muito mais a glicose do que a gordura. Principalmente quando a gente precisa utilizar o nosso cérebro ou quando a gente precisa executar algum exercício físico. Se a glicose gera mais energia para o corpo, não seria melhor a gente guardar muito mais glicose do que gordura? Seria ótimo, seria fantástico. Mas vocês já notaram que o açúcar de mesa, que é a glicose, que é o açúcar, o mesmo que a gente vai ter no nosso organismo, ele vai atrair bastante água, principalmente em dias frios e úmidos, tá? E isso vai acontecer também dentro do nosso organismo, ou seja, para a gente guardar a glicose, a gente vai também reter líquido. Para você ter uma ideia, para cada grama de glicogênio estocado, a gente vai acumular junto com esse glicogênio, que é a glicose que a gente armazena, junto com esse glicogênio, a gente vai guardar 2,7 ml de água, ou seja, quase que 3 ml de água que a gente vai guardar para cada 1 grama do glicogênio. Vamos aqui entender, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Um adulto com 70 quilos, ele vai armazenar mais ou menos 600 gramas do glicogênio muscular. Isso significa que ele possui cerca de mais ou menos, ou seja, ele vai guardar junto com essas 600 gramas do glicogênio muscular, ele vai reter e guardar 1,6 litro de água. E aí, aproximadamente, tudo isso vai pesar por volta de 2,2 kg aí, do peso total. Então, do peso total, a gente vai estar aí com 2,2 kg, desses 70 quilos, digamos assim, desses 70 quilos, tá? 2,2 kg é de glicogênio e água. Tá? Agora, eu vou explicar para você um segredinho que quase ninguém conta, tá? Vocês sabem que aquela dieta, aqueles programas de emagrecimento que lhe dão a garantia de devolver o seu dinheiro em 7 dias, isso se você fizer tudo certinho, previsto no plano, na estratégia, então eles usam exatamente essa informação e esse conhecimento. Eles sabem que se você se privar do carboidrato,
aí durante uma semana, 2 semanas aí no máximo, fizer uma dieta com corte de carboidrato, você vai diminuir os estoques, as reservas do glicogênio. Por quê, gente? Não é a glicose que o nosso organismo ele vai priorizar como primeira fonte de energia? É. Então, se é a glicose, a gente vai retirar dos nossos estoques, que é o glicogênio, e vamos utilizar isso como fonte de energia. Então, quando a gente vai utilizar esse glicogênio, automaticamente a gente vai liberar esse líquido. Então, no final de uma semana ou 2 semanas fazendo essas práticas de emagrecimento, esses programas de emagrecimento, você vai reduzir aí por volta de 2 a 3 quilos de peso corporal. E aí a gente acredita que perdeu gordura. Mas o que a gente perdeu nada mais do que foi o glicogênio, os nossos estoques de glicose. Por quê? Porque a gente se privou da glicose, o nosso organismo ele prioriza a glicose como primeira fonte de energia, ele vai utilizar esses estoques e aí a gente vai diminuir o peso total. Mas isso não significa dizer que você emagreceu. Tá aí o porquê que muitas pessoas dizem que tem muita afinidade com dietas cetogênicas. Porque o que vai acontecer? Na dieta cetogênica a gente corta o carboidrato, então de imediato a gente consegue emagrecer muito rapidamente. Só que a gente não consegue manter essa estratégia por muito tempo, porque culturalmente a gente precisa e a gente usa muito carboidrato. E aí, com 2, 3, no final de semana que você venha consumir qualquer fonte de carboidrato, pode ser até as melhores fontes de carboidrato, você vai recuperar esses 2, 3 quilos que foi reduzido aí em uma semana de dieta cetogênica e você vai criar um pânico, um pavor do carboidrato, porque você acredita que o carboidrato aumentou seu peso, né? A sua gordura. Na verdade, você só fez repor os estoques de glicogênio, né? Aonde ele deve ser estocado, seja no músculo ou seja no nosso fígado. Então, não houve aumento de peso aí por conta disso. Ou seja, a gordura existe para preservar a nossa sobrevivência. E não fiquem chateados com a mãe natureza. Comece a entender o quanto de comida, né? Eu sempre posto nas minhas redes sociais alguém com uma balança pesando o alimento. Então, comece a entender o quanto de comida seu organismo precisa para evitar acumular os excessos. E aprenda a queimar as gordurinhas que você tem aí em excesso. E antes de eu dar uma solução para você eliminar essas gorduras, eu preciso falar o seguinte para vocês. A gordura, ela não sai pela urina, como é orientado em algumas clínicas de estéticas com alguns procedimentos aí. E não me peçam para falar sobre essa aberração, porque eu nem sei fisiologicamente como é que isso é possível, tá? Eu não sei. A gordura, ela não sai pelo suor utilizando aqueles sacos plásticos na nossa cintura ou no nosso abdômen, né? Esses dias eu tava saindo da academia e tinha uma pessoa pegou o elevador, eu tava saindo e a pessoa tava entrando. Então eu percebi, assim, um barulhinho de sacos plásticos, né, na roupa da pessoa. Eu digo, gente, eu não acredito que ainda tem pessoas que ainda tentam essa prática aí de utilizar sacos. Na tentativa de eliminar gordura ou, quem sabe, não sei o que, tá? E também não sai pelas fezes. A gordura, ela não sai pelas fezes, exceto se for a própria gordura do alimento. Por que eu falo isso? Algumas pessoas saem de alguns consultórios com a prescrição do Xenical, que esse Xenical, ele vai impedir a absorção da gordura do alimento. Não significa dizer que você está eliminando a sua gordura. Não, ok? O Xenical, ele vai bloquear que você absorva a gordura do alimento. Então, gente, o que você libera de forma não muito confortável no vaso sanitário não é a sua gordura, e sim a gordura do alimento. Aquela pizza que você comeu, e aí você vai eliminar aí por volta de 30 a 40% dessa gordura, tá? Para emagrecer, gente, você precisa mobilizar a gordura, certo? Mobilizar essa gordurinha aqui para a corrente sanguínea. E essa gordura, ela ser usada como fonte de energia, principalmente pelo nosso músculo. Fora isso, você vai ter que cair na faca, fazer uma cirurgia para retirar tecido gorduroso, né, o tecido que está em excesso, e mesmo assim com limite de retirada e sujeito a algumas complicações, tá? Então, ou por meio de cirurgia ou por mobilização, para você entender como é que você vai mobilizar essa gordura, né, a partir desse controle, como é que o organismo funciona aí, é uma orquestra, tá? Então, o primeiro passo para você mobilizar a gordura é através de hormônios,
A adrenalina ou o glucagon. Para liberar a adrenalina, precisamos de quê, gente? Precisamos de passar por fortes emoções ou um estresse. Sim, o estresse emagrece. Mas o grande problema está nos desequilíbrios orgânicos que acontecem quando o estresse ele é persistente. Ou quando resolvemos compensar esse estresse comendo um pote de sorvete. Então, a adrenalina, apesar de mobilizar gordura, as consequências desse estresse não vai favorecer em nada o emagrecimento. Ele pode mobilizar, mas emagrecer é um outro passo que a gente vai falar aí. Já a mobilização de gordura através do glucagon é um bom caminho. Por isso que o jejum intermitente feito de uma maneira legal e interessante, ele vai emagrecer. É no jejum que liberamos o glucagon. Vamos falar sobre o jejum intermitente em outros vídeos, tá, gente? Acompanhe o canal aí, curta, compartilhe com os amigos e façam perguntas também sobre o jejum intermitente. Pois bem, tanto a adrenalina quanto o glucagon ativam enzimas como a lipase presente nas células de gordura e que vai quebrar exatamente os triglicerídeos e liberar na forma de ácido graxo na corrente sanguínea. Isso é chamado de lipólise, que é diferente de emagrecer. Mobilizar gordura é o passo necessário para emagrecer, mas não significa que você emagreceu, ok? Porque você precisa utilizar essa gordura como fonte de energia. Se você não usar essa gordura como fonte de energia, ela vai voltar a ser reesterificada. E isso significa dizer o quê? Que você vai voltar a armazenar essa gordura novamente no tecido adiposo. Quais são os suplementos, de uma melhor parte? Quais são os suplementos que fazem a mobilização de gordura? Cafeína, o capsiate, tá? Que nada mais é do que a substância que contém nas pimentas, tá? E a sinefrina, que é uma substância contida na laranja amarga, que todo mundo conhece aí, um suplemento chamado Morosil. Então, esses três suplementos, eles são grandes mobilizadores de gordura. O grande problema é que você toma cafeína ou toma qualquer uma dessas substâncias para mobilizar a gordura e não controla a ingestão alimentar. Exato. Se você não controla a ingestão alimentar, você mobiliza aqui e você vai utilizar o carboidrato como fonte de energia da alimentação. Certo? Então, para você conseguir ter um efeito excelente da cafeína, do Morosil ou do capsiate, você vai precisar controlar a ingestão de alimentos para que o organismo utilize dessas reservas que você mobilizou para a corrente sanguínea e gere energia. Se não tem isso, você não vai conseguir emagrecer. E aí surge um outro suplemento milagroso, o CLA. A proposta dele impede justamente essa reesterificação do ácido graxo, ou seja, impede que você armazene novamente esse ácido graxo. Resolvi o problema, Kedma, então eu vou utilizar um mobilizador de gordura e vou utilizar o óleo de cártamo. Ok, mas mesmo assim, se você não controlar a ingestão de alimentos, você vai mobilizar, você não vai fazer essa reesterificação para o tecido adiposo, mas você pode fazer essa reesterização, ou seja, você armazenar no órgão, como o fígado, por exemplo, tá? Então, existe aí muitas informações controversas quanto ao uso do CLA, justamente por conta desse processo de aumento de gordura no fígado, quando não existe o controle alimentar. Veja que o controle alimentar é a base de tudo e ninguém quer fazer isso. Ninguém. Todo mundo quer a fórmula mágica para emagrecer, mas essas fórmulas que podem vir a trazer benefícios, elas vão depender também da ingestão alimentar. Tá? Vamos mais adiante com o processo da mobilização de gordura. Digamos que você está usando um suplemento, uma cafeína, um termogênico aí, que está fazendo controle da alimentação, está fazendo exercícios e você percebe que até emagreceu, mas não tanto quanto deveria. Kedma, por que eu não estou conseguindo emagrecer? Porque talvez você esteja mobilizando essa gordura, mas você não está conseguindo captar essa gordura e levar para a célula queimar. Para você fazer esse processo de transporte dessa gordura e levar para a célula muscular para você gerar energia, você precisa de um complexo enzimático chamado carnitina palmitol transferase. É o que vai transportar
essa gordura para dentro da mitocôndria. E esse complexo enzimático, ele é dependente de suplementos, na verdade, de nutrientes, tá? Então, ela é dependente do aminoácido metionina, da lisina, da vitamina B6, B3. Gente, eu tô falando vitaminas, tá? Preste bem atenção. Vitamina C e ferro. Para esse complexo funcionar, pegar a sua gordura que está na corrente sanguínea e levar para a célula para ser queimada, você precisa de nutrientes. E aí, o que acontece? Kédio, minha alimentação não tá boa, mas talvez você esteja passando por algum estresse oxidativo, tanto o estresse emocional ou como o estresse orgânico, que a gente vai falar nos próximos vídeos, a diferença de um estresse emocional e um estresse orgânico. Mas digamos que existe um estresse aí. O nosso organismo, para combater esse estresse, para combater a formação de radical livre, que nada mais é de um agressor, ele é como se fosse um agressor para o nosso organismo, o radical livre, o nosso organismo ele precisa produzir enzimas antioxidantes, chamada glutationa, tá? Essa glutationa, ela é dependente daquela metionina lá, do zinco. Existe também uma enzima chamada catalase, que é dependente do ferro. Então, se você tem um estresse, mesmo que você esteja com uma alimentação boa, sem uma suplementação para suprir a demanda do estresse, você não vai ter nutrientes necessários para formar aquele complexo enzimático que vai pegar a sua gordura e levar para a mitocôndria para você queimar. Então, veja que o estresse também prejudica o processo de emagrecimento. Então, vamos suplementar a carnitina, Kedma. Isso resolve. Ok, suplementar a carnitina não vai resolver porque vai precisar das enzimas que compõem esse complexo. E as enzimas que compõem esse complexo são dependentes de nutrientes. Mais uma barreira aí para dificultar o processo de emagrecimento. Mas digamos que o complexo enzimático para formar a carnitina está funcionando em perfeita sintonia. E você consegue colocar essa gordura dentro da célula, dentro da mitocôndria. Vamos para a última fase. Como é que o organismo vai oxidar ou queimar essa gordura na mitocôndria? Cálcio, magnésio, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, biotina. Ouviram, gente? Ouviram? Vitaminas, minerais. Ok. Por que eu falo tanto isso, gente? Porque quando eu atendo você lá no consultório, escuto sua história, escuto sua rotina, escuto seus hábitos alimentares, eu percebo que existem carências nutricionais. E aí eu sugiro o quê? Um complexo de vitaminas, minerais nas quantidades adequadas. No próximo vídeo aí vai ter vídeo que eu vou falar sobre o porquê que os polivitamínicos que a gente compra em farmácias comuns não têm a quantidade adequada de vitaminas e minerais e por que a gente não vê diferença quando a gente consome. Mas isso daí é para outro vídeo, ok? Voltando aqui. Quando eu passo isso, eu escuto muito, Kedma, eu preciso de alguma coisa para queimar gordura. Eu não tô querendo vitaminas e minerais. Inclusive, eu uso um polivitamínico aí que eu comprei na farmácia. Gente, para ser rápida, vamos adiantar aí o assunto do polivitamínico, tá? Os polivitamínicos que você compra na farmácia não tem a quantidade suficiente para você hoje, em 2021, frente a tantas coisas, tantos acontecimentos, a gente com uma demanda grande, a imunidade precisa fortalecer, a gente precisa de... Gente, aquele polivitamínico não vão ter quantidades significativas de vitaminas e minerais. O organismo precisa de mais. Ok, por quê? Para o tão famoso ciclo de Krebs funcionar e gerar NAD/FAD, ATP, energia, a gente precisa de vitaminas e minerais. Ponto. Ok? E além desses nutrientes, precisamos de outros com funções bem específicas nas células que vai também potencializar essa queima de gordura. Vamos lá, que o assunto é longo, tá? Precisamos dos antioxidantes, porque o processo de oxidação de gordura, de queima de gordura, gera muito agressor radical livre. E isso é normal acontecer, porém a gente precisa proteger a nossa célula para que a gente consiga queimar mais gordura, porque se a gente não proteger, ele vai danificar essa célula e a gente não vai conseguir mais queimar essa gordura. E para combater, a gente precisa tanto dos nossos enzimáticos, que são dependentes de minerais, quanto de fontes alimentares, de vitamina C, vitamina E, o ácido alfa-lipoico, do resveratrol, da melatonina. A melatonina, o nosso organismo, ele vai produzir, e aí a gente entra com a
biologia ou a crononutrição, né, trabalhando aí a questão do nosso ciclo circadiano para favorecer a produção de melatonina. Voltando, cúrcuma, as catequinas, os polifenóis, eles são importantíssimos aí para a ação de proteger a nossa célula desses agressores que são decorrentes mesmo do próprio metabolismo, gente. Imagina quanta coisa, né? Precisa de tudo isso, Kedma? Claro que não, né? Depende de qual momento você se encontra. Às vezes você precisa de muito mais um determinado tipo de antioxidante do que outros. Às vezes você precisa só de nutrir o corpo para o próprio corpo produzir essas enzimas. Então, depende muito do momento que você se encontra, tá? E eu vou explicar isso também em outros vídeos para vocês. Precisamos também de fosfolipídios, de lecitina, do ômega 3, porque esses componentes eles fazem parte da membrana da célula e essa célula precisa se comunicar com outras, ela precisa ser seletiva no que ela vai colocar dentro da célula, então a gente precisa, né, desses nutrientes também estruturais para a nossa célula. E para aumentar a função da nossa mitocôndria, para gerar mais energia, regenerar a nossa mitocôndria, a gente precisa também da coenzima Q10. É mais um suplemento para potencializar o efeito da mitocôndria e a gente conseguir o máximo possível de queima de gordura. Então, a gente precisa, na verdade, nutrir célula para a gente conseguir queimar gordura. Outro suplemento também muito importante, porém, ele não é suplemento de linha de frente, mas é algo que a gente pode pensar um pouco mais além, quando tá tudo equilibrado, tudo certinho, tudo bonitinho, é a pirrolona quinona, que é o PQQ. É uma substância que estimula a biogênese mitocondrial, ou seja, ela estimula a formação de mais mitocôndria. Isso significa o quê? Quanto mais mitocôndria a gente tem no nosso organismo, maior a possibilidade da gente queimar gordura. E o último, porém não menos importante, é o NADH. É uma coenzima encontrada em todas as células, porque é o produto final da mitocôndria. Se você oxidou gordura, a mitocôndria ela vai produzir o NADH. E sua principal função é a produção de energia celular. É o produto final da oxidação, praticamente, digamos assim. Né? É a energia que a nossa célula precisa. Quanto mais NADH uma célula possui, mais energia ela tem. Isso significa que ela diminuiu o aporte ela conseguiu oxidar muito mais a gordura e gerando muito mais produto. E isso também retarda o envelhecimento. Por que eu vou falar sobre essa enzima, essa coenzima, porque ela está sendo muito utilizada hoje e é um assunto super fresquinho aí, tá? Naturalmente, se fizermos o jejum, podemos aumentar a produção do NADH. É no jejum que a gente mobiliza a gordura, que essa mobilização de gordura, a gente vai levar essa gordura para a nossa célula e a partir daí a gente gerar energia, que é o NADH. Um pesquisador e dono do laboratório, David Sinclair, tem estudado os efeitos da suplementação de NADH, com bons resultados em camundongos, em ratos. E uma grande promessa para humanos, pois os estudos ainda não são tão conclusivos para humanos assim. Vou deixar o link do site aí para vocês pesquisarem na descrição desse vídeo. Sem dúvida, Sinclair tem uma visão ampla de longevidade e suas pesquisas serão de grande importância para a ciência. Apesar da suplementação de NADH ter uma forte evidência científica, não é clinicamente tão relevante. Ainda precisa de um número maior de comprovação do seu efeito como suplemento. Porém, existe alguns profissionais aqui no Brasil vendendo no próprio consultório como um implante. Gente, se é para testar a sua eficácia, por que o paciente tem que pagar por esse suplemento? Mas talvez o paciente não saiba disso, ou talvez o profissional tenha entrado em acordo com o paciente. Bem, como não sei, fica o benefício da dúvida para esses profissionais. Conclusão, gente, para emagrecer, você deve oferecer nutrientes para a célula, para suprir as carências celulares, melhorar a qualidade da alimentação, fazer exercícios regulares, fazer jejum. Assim, você vai garantir a mobilização de gordura, transporte dessa gordura para a célula que vai queimar essa gordura. Então, emagrecer é como ouvir uma orquestra. Se um instrumento não funciona, a harmonia da música será prejudicada. Gostou, gente? Dá um like aí. Quer saber mais sobre os segredos da nutrição? Segue o meu canal. Tem um
tema que deixou você com a pulga atrás da orelha, usa os comentários. A Nutri conta.